E chamo agora para nossa conversa o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito bom sempre te receber aqui na CNN Brasil. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, América. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, quero começar te ouvindo para entender um pouco sobre essa expectativa para esse começo aí de convenções nessa semana, convenções republicanas, e queria entender se na sua avaliação as discussões em torno do futuro de Joe Biden pode acabar ofuscando essas convenções republicanas. Qual que é a sua avaliação diante desse cenário? Olha, eu presto muita atenção naquilo que o Américo falou, né? O Américo lembrou muito bem que há dezenas de deputados e senadores que estão fazendo uma certa calma, um certo movimento de controle sobre essa pressão em torno da saída de Biden. Esse ponto é essencial. Eu acho que nós olhamos só para um lado, nós estamos olhando para algumas árvores, talvez a gente precise olhar para a floresta inteira. A floresta inteira sinaliza outra realidade. Muriel, a mídia americana e a mídia mundial está focada no assunto das gafes do presidente Biden. E a partir de alguns dias, ela vai ter um outro foco de atenção. Observe, por exemplo, como o eficiente... Nós podemos estar contra Trump em qualquer situação, menos o fato de que ele conhece mídia. Ele sabe aparecer, para usar uma expressão bem nossa, bem brasileira. Já fez isso. A escolha será minha. A escolha será no estilo do aprendiz, exatamente como isso. É só mais um menino que quer aprender a ser presidente, sou eu que decido quem é. Todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo presta atenção. Os 4 candidatos estão absolutamente focados em candidaturas que têm focos claros de atenção. É o eleitorado latino, o eleitorado negro, um tipo específico de americano no Dakota que o Bergen representa. Então, de alguma forma, ele está fazendo o aprendiz. Isso tem uma vantagem, tira o foco de prestarmos atenção nos deslizes de Biden e olharmos para a candidatura Biden como efetivamente ela é. Nós temos que prestar atenção num fato indiscutível. 3 pesquisas seguidas sinalizam que Biden permanece empatado com Trump. O americano médio, aquele americano que cuida da sua vida e que vai votar, e são só 60% dos americanos que vão votar, vamos prestar atenção nisso. Esses 60% dos americanos que vão votar, praticamente 90% deles já escolheu seu candidato. E não vai mudar. São estados, 42 dos 50 estados já estão definidos. Ou eles são republicanos ou eles são democratas, para usar uma expressão de novo nossa. Desde criancinha, viu, Muriel? Desde criancinha. Eles são assim. O Estado é democrata, o Estado é republicano e vai continuar assim. O Américo deve saber disso melhor do que nós. Qual é o resultado disso? Essa eleição será decidida em 7 swing states. 7 só deles. Mais o Alasca, mas 7 swing states. Dos quais 3 são definitivos, que são o famoso paredão azul. Né? Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Em Wisconsin, a campanha está prontinha, a estratégia, a equipe de campanha do Biden está com uma estratégia com forte pressão financeira, inclusive, para recuperar os 6% que tem o Wisconsin. Se, por um acaso, o presidente Biden fizer algum aceno ao eleitorado negro, como é bastante previsível, isso em tipo outubro, um desses swing states, que é Geórgia, muda, porque Geórgia foi definidora para ele ganhar a eleição passada. E se o eleitor negro da Geórgia sair de casa para ir votar, ele muda essa eleição na Geórgia, ele muda os delegados. Em outras palavras, nós estamos falando de menos de 10% dos votos. É estes que decidirão a eleição. É exatamente por isso
que a frase mais forte de Biden na entrevista e repetida é: ninguém diz que eu já perdi a eleição, ninguém diz que eu não vou ganhar. As pesquisas não dizem isso. É exatamente disso que nós estamos falando. A pressão, ou as gafes, elas aconteceram no debate, se recuperou. Chamo a atenção para o fato de que durante 1 hora Biden foi testado cognitivamente. Não no tropeço da hora em que a primeira pergunta... Veja o artigo do New York Times, do David Baker, mostrando como era a pergunta e como era a resposta. Era uma pergunta subjetiva. Eu ou você poderíamos nos enganar naquela resposta. Depois de 1 hora, ele tratou de temas de política externa de forma profunda, Muriel, fazendo análises geopolíticas concatenadas. Está feito o teste cognitivo. Isto nós temos que levar em conta quando pensarmos nesse processo. Em outras palavras, como adiantou muito bem o Américo, tem assunto novo aí pela frente. Nós vamos parar um pouco de falar das gafes do presidente Biden.